Olá, olá! Estamos aqui ao vivo para mais uma live. Dessa vez nós vamos tratar um pouquinho sobre o comércio e o mercado, né, internacional de gemas e joias. Vamos dar sequência às lives que a gente está fazendo aqui toda semana. A primeira foi sobre minerais de coleção, a segunda sobre o comércio aqui dentro do Brasil, comércio de gemas. A terceira foi sobre ourivesaria, foi o conhecimento das gemas aplicado à ourivesaria. E hoje nós vamos estar tratando dessa parte do mercado internacional com Dorion Soares. Essa live vai ficar disponível assim como todas as outras que eu postei, que a gente fez aqui durante essas semanas. Eu sei que vai seguir o mesmo esquema das outras. Eu abri aquela caixinha sempre um dia antes, pedindo para vocês perguntas para eu poder ir me organizando aqui, para poder ter mais ou menos um roteiro do esquema que a gente vai seguir. E vocês vão participando ao longo da live, com perguntas, tudo mais, para a gente fazer aquela interação que sempre rola aqui, rola muito bem. O convidado dessa noite é o Dorion. Deixa eu ver se ele já entrou aqui na nossa live. Ainda não. Daqui a pouquinho ele deve estar entrando para tratar sobre isso. Para quem não conhece o Dorion, ele tem uma loja aqui no Espírito Santo. Ele está baseado aqui no Espírito Santo, a base dele, né? E ele trata bastante dessa parte de gemas no comércio internacional. Ele visita feiras e tudo mais. Sobre as perguntas, teve uma pergunta que foi a que todo mundo fez. Nós com certeza vamos tratar dela aqui, que é de mercado internacional, né? Como levar gemas para fora, como levar joias para fora. Teve gente que perguntou também sobre como trazer. Vamos tratar dessa temática aqui e tratar também de quais são as melhores para trazer, as melhores para levar, quais são os países que preferem as nossas gemas e tudo mais. Por enquanto, estou aguardando ele entrar. Ele entrando, eu já convido ele para participar aqui. Quero que vocês me digam como é que está meu áudio, como é que está a minha imagem, está tudo ok? Boa noite, Pedro. Boa noite, Daniela. Vendo todo mundo entrando. E vamos aguardar o Dorion. Perfeito. A Mariana falou. Áudio e imagem ok. Excelente. Vamos. Tudo jóia. Perfeito, gente. Só aguardar então ele entrar para eu poder chamar ele. Acabou de entrar. Aí, agora sim. Só conectando. Conectando. Só aguardar a gente que está fazendo a conexão. Enquanto isso, todo mundo entrando. Bastante gente hoje. Guardando a conexão. Por enquanto a gente ainda não conseguiu. Vamos aguardando. Bom que dá tempo de todo mundo ir entrando, né? E quem fosse atrasar um pouquinho, não perde o pedaço da live, né? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Deixa eu solicitar novamente. Não falha na hora da conexão. Solicitando novamente. Olá, Felipe. Agora sim. Até que enfim entrou. Ei, Três Dorião. minutos para entrar. Boa noite, tudo bom? Boa noite a todos aí, tudo bem? Melhor agora. Essa live está sendo bem esperada. Eu nunca recebi tanta mensagem na minha caixinha que eu abro Ah, que um dia antes bom. da live. Tem uns amigos aí entrando também, Tá pessoal aí. da Gemas, muito importante, expoente aí no mercado internacional, Alberto, os demais. Sim.
E, gente, quem tá aí e sabe de alguém que se interessaria bastante por ver essa live, aproveita para compartilhar, manda para os seus amigos aí que são do mercado, porque vai ser uma live que eu acho que vai ser muito boa, bem esclarecedora também. Teve uma pergunta que todo mundo fez aqui, Dorion, mas eu vou deixar ela mais para frente, que é em relação ao mercado internacional, como levar, como Sim, vender, mandar para fora. Antes de mais certo. nada, queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história nesse meio para todos que estão aqui. Então, meu nome é Dorian Soares, eu sou, eu nasci na cidade de Teoflotone, minha terra natal, tenho muito orgulho desse lugar, capital internacional das pedras preciosas, onde ali foi para mim uma escola de vida. Morei lá até os 18 anos, depois fui estudar no Rio, depois voltei para Teoflotone e eu venho de uma família que ela tem tradição no mercado de gemas. Meu pai já era um comerciante influente, modéstia à parte, um exímio conhecedor de gemas, onde transmitiu para mim essa herança, que é uma paixão por esse mercado. A minha história com o Espírito Santo, ela se iniciou desde a minha infância, porque nós já tivemos garimpos aqui na região serrana do estado, né? Ali perto de Itarana, Itaguaçu. E para quem não sabe, o Espírito Santo ele produz uma das águas marinhas mais belas do mundo. É um expoente, algumas delas fazem parte da coroa britânica, algumas pedras saídas lá, na Sim. Pedra da Onça, que já é bem sabido. E eu estou nesse mercado de gemas, foi um aprendizado quase que por osmose, porque é uma coisa que você convive com ele e participa, e mesmo que na infância você não se dá conta de que você está aprendendo. Mas Você na acaba verdade você absorvendo, né? absorvendo tudo aquilo de uma. Porque a máquina, o cérebro humano, ele é um hardware muito potente, né? Sim. E eu tenho, graças a Deus, esse diferencial e também o grande orgulho e prazer de estar inserido desse mercado com grandes amigos que são expoentes no mercado de gemas mundial. Há mais de 20 anos eu participo de feiras internacionais e junto com eles, com os melhores hoje do Brasil, e graças a Deus nós podemos então levar as belezas que o Brasil tem lá fora, adquirindo também conhecimento, é uma troca muito grande. E essa é a história. Há mais ou menos uns 12, uns 15 anos atrás, eu decidi montar peças especiais. Eu vi uma carência no mercado de gemas que eram gemas importantes, porque 99% da produção ela vai para fora, mercados Sim. como Estados Unidos, a Europa, Ásia, absorve muito isso, a Rússia também, muito forte. E aí eu decidi, então, montar a marca Dorion Soares. O Soares foi em homenagem ao meu pai, que foi o grande responsável por essa paixão que eu tenho dentro desse mercado. E eu fui muito feliz nisso, porque eu me sinto realizado e eu tenho o apoio hoje de todos esses amigos que estamos juntos sempre, que são pessoas expoentes nesse mercado, onde nós participamos de uma forma muito amigável, muito apoiadora, com troca de experiências, com informações que elas são muito atuais, just in time, então a gente se comunica muito. Essa parte de estar cercado por boas pessoas é muito importante, né? Nesse meio. Isso é muito importante porque o que acontece? Nós participamos de feiras internacionais todo ano. Fora a pandemia, são no mínimo 3, 4 feiras internacionais no ano. Então você viaja para Hong Kong, você viaja para Las Vegas, você viaja para Tucson, no Arizona, você viaja Nova York também. Então você precisa dessa interação e desse apoio, porque lá nós somos imigrantes. Então Uhum. há uma interação, há um cuidado, uma troca de informação onde você tem uma concorrência que ela é muito sadia. Então, isso Sim. nos deixa também muito confortável, porque ele é um mercado que ele precisa muito da confiança, né? Sim. E o desdobramento disso foi a loja Dorion Soares, a marca Dorion Soares. Posteriormente a isso, depois que passou o boom do mercado de luxo, da joalheria no Brasil, nós passamos a atuar também com joalherias no navio. Então, hoje nós temos um escritório em Miami. Esse escritório hoje, ele é coordenado pela SMK, que é uma empresa que nos presta
consultoria e gerenciamento, onde nós temos uma joalheria Dorion Soares dentro de um navio de luxo da marca inglesa chamada Harding Brothers. Posteriormente a isso, há um tempo atrás, nós decidimos, então, criar alguma coisa para o mercado americano. E hoje, graças a Deus, nós estamos instalados na 47, entre a Quinta e a Sexta Avenida de Nova York. Para a gente é um grande desafio, porque logo depois disso veio a pandemia. É um trabalho a ser construído, mas é um trabalho que nos dá muito prazer, muito orgulho. E isso vai gerando fronteiras. Nós temos representantes que nos representam em empresas como Beddoe Goodman, como Harrods em Londres. Essa curadoria ela é feita anualmente, mais ou menos umas 2 vezes. Hoje nós estamos em plataformas digitais como Modo Operandi, como Farfetch, que é uma das maiores plataformas digitais que tem hoje no mercado de luxo no Brasil. Estamos também no Olivel, que é uma outra plataforma digital que é forte na Europa, que são expoentes. E, por mais que tenha esse trabalho, é um trabalho que ele é passo a passo, porque o universo da joalheria e das gemas, por mais que eles estejam interligados, eles são distintos. Sim. E é um universo muito grande, né, Felipe? Sim, agora, por exemplo, o mês passado, eu estava fora, fiquei quase 2 meses praticamente na temporada lá fora, onde nós fechamos uma parceria que está para acontecer com uma flagship que é instalada no Hotel Aria, lá em Las Vegas, que é um dos maiores cassinos de Vegas. Eles têm lojas... Eu vi as fotos lá no seu Instagram, das peças lá também. E assim dizendo, é muito trabalho, muito desafio, porque você romper fronteiras, romper paradigmas, isso requer um esforço muito grande, né? E isso tudo é fruto de uma paixão. Para quê? Para que eu possa manter um padrão de joia e de gemas, que é o padrão que eu me dispus a trabalhar. Não só aquilo que é comercial, mas aquilo que também me dá prazer, né? Então, resumindo, é isso. Hoje, nós temos essa ligação com o Teoflotone, eu tenho um comprador lá, que está direto lá, então, nossa mercadoria é lapidada lá. Nós temos hoje um rastreio de onde que vem, essa originalidade da gema, essa certificação para você dar uma garantia. E os nossos parceiros são os parceiros melhores do mundo, entendeu? Então, assim, isso é confortável para nós. Você endossar aquilo que você vende, você saber a fonte, saber que é de uma fonte sustentável, uma fonte que tenha responsabilidade, porque isso lá fora hoje é uma coisa que é muito requisitada, o mundo todo está voltado para isso, para essa nova ordem de consumo mundial. Então, não é só você simplesmente se aventurar, você precisa de um preparo. Com certeza. Você precisa também de se enquadrar dentro daqueles padrões. E tudo é um aprendizado, né? Então, são anos e anos de estrada que a gente continua aprendendo. O mercado ele é mutante, nós estamos passando aí por uma nova fase, novas mudanças, mas graças a Deus a gente é muito feliz naquilo que nós fazemos. Você falou aí que você viu uma carência do mercado referente a algum padrão de joias, né? E isso realmente, quando eu já fui na sua joalheria, você fica encantado com o nível de qualidade das gemas, né? Sempre um nível muito alto. Obrigado. Você vê que é um bom padrão. Para quem não conhece, depois dá uma olhadinha no Instagram do Dorion, que tem peças lá que são assim, de uma qualidade muito inacreditável. Obrigado. Você hoje trabalhar com uma produção de uma joalheria internacional, você acaba pagando um preço por isso. Por quê? Primeiro que você tem o desafio da mão de obra. Então, hoje nós temos uma mão de obra que ela 95% é one of a kind, são peças exclusivas, onde o mercado da alta joalheria absorve e requer isso. A peça que ela é feita exclusiva por artesãos, mas dentro de um padrão internacional, ela é uma peça que ela atinge um maior valor agregado. E isso tudo também é uma forma de humanizar o nosso trabalho. O nosso trabalho, 90% do nosso trabalho, ele é exclusivo. É difícil você ter uma peça minha que ela é repetida. Então, isso vai desde a escolha da gema, o design, que ele é um design que ele é autêntico, tem uma identidade forte. E para você manter isso, você tem que se distanciar daquilo que é modismo.
E quando você pega, por exemplo, um país que você tem um consumo imaturo, como o Brasil, China, Rússia, Índia, o que eu chamo de consumo imaturo? São países onde o acesso a esse mercado ele é uma coisa recente. Por Uhum. quê? Porque esses países foram países que economicamente eles passaram por privações e quando veio aí essa mudança de status social, essa mudança de poder aquisitivo, você tem então uma corrida que é uma corrida um pouco frenética para isso. Então você tem duas coisas. Você tem um pouco que é a falta de conhecimento e Sim. você tem na mão uma informação que ela é muito superficial. Por quê? Porque o que acontece? Hoje o mundo da internet ele é muito veloz, mas ele navega na superfície. Então você não tem tempo para você aprofundar dentro de uma questão. Então você tem a falsa ilusão de que você tem um conhecimento, mas os detalhes dele nós conseguimos passar no nosso dia a dia. É uma experiência que o nosso cliente tem. Porque a nossa intenção é o quê? É informação. Nossa intenção é o quê? É compartilhar o conhecimento que a gente tem, que nos encanta dentro desse mercado, desde a extração da gema, até a história da joalheria, como que ela começou, a forma correta de fazer, o acabamento, a diferenciação, o padrão histórico de até de cada gema, de cada peça, por que essa gema custa mais do que a outra? Não é só o nome, mas é também a qualidade, as especificações, saturação, pureza, lapidação. Então, tudo isso é um pacote que nós oferecemos para o nosso cliente. É uma informação que ele sai de lá com um entendimento bem ampliado disso, né? Que é o que Uhum. realmente essa joalheria tradicional ela explora, como você fala em Cartier, Harry Winston, você fala de Joel Arthur Rosenthal, você fala do Giampiero Bovino, que muitas vezes são nomes de designers ou empresas que elas não são tão comerciais, mas porque elas são muito exclusivas. Tudo aquilo que é muito exclusivo, ela foge um pouco daquilo que é tendência. Ah, deixa eu olhar o que está na revista, no Instagram, e eu vou no automático, e aí você tem aquela pedida só pelo nome. Você tem esmeralda tal, você tem pedra tal, você tem gia, você tem isso, você tem aquilo. Mas isso é o quê? Isso são sinais de quê? De que há ali um entendimento que ele é muito superficial. Sim, E nós entendemos isso. Mas a obrigação de saber é nossa. E de compartilhar também é nossa, né? com Então, certeza, tem com esse certeza. aspecto aí. Dorion, então, eu vou Ah, já algumas perguntas que me fizeram aqui. É, sim. quando foi que você percebeu o potencial do mercado internacional? Quando você resolveu, assim, entrar nesse mercado internacional? Então, o que acontece? Eu já faço feira fora há mais de 20 anos. Uma das primeiras feiras que eu fiz foi a feira de Hong Kong. E, e essa feira, para mim, ela foi muito importante, porque ali eu pude ter a dimensão desse mercado. Quando você chega numa feira, igual a feira de Hong Kong, por exemplo, você vai ter um pavilhão com 3.000 expositores. Você tem empresas que gastam 5 milhões de dólares para montar Ó, um stand. Para montar um stand para uma feira de 7 dias. Então você encontra um universo que ele é muito rico. E aí você vê o quê? Seu horizonte expandindo. E ali você tem uma compreensão de que você tem as divisões dentro desse segmento. Então, você encontrar realmente uma identidade naquilo que você quer fazer, é, eu digo que é uma das coisas mais importantes para você se situar. Primeiro, você tem que encontrar um estilo, que ele vai nascendo dos erros e acertos. E quando você encaixa isso e você tem na mão, um dos facilitadores, eu digo que foi o quê? Foi o acesso a todas as gemas que tem. Porque, graças a Deus, eu posso dizer que hoje, dentro do mercado nacional e internacional, nós temos acesso a tudo. A tudo. No momento, na hora que nós quisermos. Então, vamos supor, naquilo que é mais especial, que é mais raro, nós temos acesso. Por quê? Porque nosso network é muito grande. Nós estamos nas feiras internacionais dividindo stand com todos esses fornecedores. Índia, Bangkok, Tailândia, Brasil, Rússia,
Estados Unidos, México, no caso das opalas, Austrália. Então, tudo isso é pautado para nós. E quando eu vi essa oportunidade, quando eu entendi que eu queria fazer um produto diferenciado, que ele fosse na contramão da tendência, mas que ele tivesse uma identidade forte. Isso tem um preço muito alto, porque você demora um tempo de maturação e um tempo para você ser entendido. Por quê? Porque se você quer implementar algo que tem uma identidade, você vai colocar a sua cara nesse produto. E quando você coloca a sua cara nesse produto, você tem que ter uma confiança muito forte, uma convicção de que aquilo ali é o que você quer fazer. Então Você tem que saber o que você está parte fazendo, né? Você tem que saber o que você está fazendo. E isso nasce de quê? Nasce de uma paixão, nasce de um desejo e que isso é antagônico com aquilo que é um comercial. Quantas e quantas vezes eu fiz coleções que as pessoas próximas diziam assim, mas você está fazendo uma coisa nessa magnitude para quem? E aí eu fui achar a resposta. Eu estava fazendo para mim. Por quê? Porque era um trabalho de arte. Então, quando você faz alguma coisa que ela te traz essa realização, você vai encontrar alguém que vai compartilhar com você desse mesmo sentimento. Então, quando você diz, todas as nossas peças, ela pode ser a peça mais simples que for, ela tem o mesmo padrão de exigência no acabamento, nos detalhes, naquilo que é invisível, do que uma peça nossa do mais alto padrão de valor. Então, isso é muito forte. E você identificar no mercado internacional qual que é a carência desse mercado, você tem que fugir daquilo que é comercial. Eu vou te dar um exemplo aqui que é comercial. Tudo aquilo que é escalado, entendeu? Tudo aquilo que é escalado é comercial. Tudo aquilo que é tendência é comercial. No Brasil, há mais ou menos uns 4 anos atrás, instalou uma moda de fio-faca. Pulseira de fio-faca, colar de fio-faca. Então, isso é o que é comercial. É legal fazer isso aí, mas se você quer implantar um design, você tem que entender que você está construindo uma história. Para você construir uma história, você sabe quando você começa, mas você não sabe quando você termina. Por quê? Isso é uma realização que você tem, com uma expressão de uma paixão, de um desejo, que vai te levar por este caminho, que é um caminho que você vai se descobrindo ao longo do tempo. Você não pode ter pressa, você não está em busca de uma oportunidade. Aí você vai esmiuçando os detalhes, você vai se arriscando, você vai transgredindo os padrões, até as pessoas olharem para você e dizer assim, nossa, você é um cara diferenciado. Aí quando você atinge isso, o que acontece? Aí as pessoas que são influencers, eles começam a ver em você que você não é mais um, mas que você é uma marca distinta. Então hoje, por exemplo, nós temos um Instagram que ele é orgânico. Nós nunca compramos um seguidor e nem temos interesse para isso. Mas se você olhar a qualidade dos nossos seguidores, nós temos os maiores influencers e jornalistas de joias do mundo que nos seguem. Katarina Paris, Diamond Girls, International Jewelry, James Station, e por aí vai uma infinidade. Todos com contato direto. Né? Todos com contato direto, comunicam conosco, fazem solicitações, convites. Nós dispensamos exposições, igual agora mesmo. Infelizmente, por causa da pandemia, nós dispensamos um convite de uma exposição numa feira de Milão. Convite para exposição na feira de Nova York. Por quê? Porque o nosso intuito não é estar por estar. Nosso intuito é estar num local que também nos represente. Num local que ele não é comercial. E é isso que vai criando uma identidade forte. É você saber, esse posicionamento é que diz quem você é. Essa criação de uma identidade, ela é uma geração de valor. Então é você escolher a gema. Independente se ela tem, eu vou fazer um anel de esmeralda. Não é isso. Eu tenho um padrão mínimo para fazer, para usar dessa esmeralda. É um anel de Turmalina Paraíba. Eu também tenho um padrão. Por quê? Porque ali carrega meu nome. Então tem detalhe, a peça ficou pronta, nós temos o nosso padrão de avaliação. Por quê? Porque o mercado internacional ele é muito exigente. Ele é exigente e ele é seleto. Ele tem um mercado muito seleto. E o olho está muito em cima disso, né? Essa era uma pergunta. Qual o nível de exigência do mercado internacional comparado ao nacional? Então, o nível de exigência do mercado internacional é o nível de exigência de conhecimento, de conteúdo. A joia ela tem que ser substancial. Não importa se ela tem só nome. Eles vão olhar o quê? Identidade da joia,
originalidade, acabamento, padrão de gema, entendeu? Tudo isso é dentro de um contexto. Por que isso? Porque você tem a joalheria clássica, que é aquilo que todo mundo faz no automático, que vende demais nas lojas, e você tem uma joalheria que é a identidade. Eu posso citar aqui para você nomes de 7 designers que a maioria não vai conhecer, e que são hoje referência no mercado mundial como artistas, como os Picasso da joalheria. Jean-Pierre Bovino, as pessoas geralmente não conhecem. Emerle, que é de 1850 e pouco, poucos conhecem, da Alemanha. Tefat, poucas pessoas conhecem. Onde essas pessoas estão expostas? Elas estão expostas em exposições e feiras que são obras de arte, que divide com Rembrandt, que divide com Monet. Então, é uma diferença nisso. Quando você fala de Joel Arthur Rosenthal, quantas pessoas conhecem o JAR aqui? O JAR é um americano instalado na Place Vendôme em Paris, que o ateliê dele, ele fica numa porta fechada. Ele produz 80 peças de joias por ano e escolhe para quem ele quer vender. E aí você fala assim, quem é o cliente de um JAR? Dona Lili Safra. Entendeu a magnitude disso? Então, é um público que ele tem um alcance de conhecimento, ele não está atrás da influência. Ele não quer olhar na revista e falar, ah, fulana usou, ciclana usou, não. Ela viaja, ela sabe, ela busca uma joalheria que ela é cultural. E eu tenho uma frase que eu sempre digo o seguinte, é impossível você fazer uma joalheria de padrão, uma joalheria de arte, sem você imergir de uma forma muito profunda no aspecto histórico da humanidade, seja em antropologia, comportamento humano, história da arte, e aí vai. Só dessa forma você consegue extrair um conteúdo que seja relevante, que você possa traduzir isso para uma joia. Outra coisa que você comentou, quando a pessoa vai fazer uma joia de esmeralda. E aí, em relação à esmeralda, como que você vê a visão da esmeralda brasileira no exterior? Frente à colombiana e frente às africanas agora, Etiópia, Zâmbia? Etiópia, Nigéria, o que acontece? A esmeralda colombiana, ela tem um valor histórico, né? Que confere a ela um plus de valor. Então, quando você fala de esmeralda colombiana, eu vou citar um exemplo. Eu falo que 99% do brasileiro não conhece esmeralda colombiana. Não, eles não conhecem conheço. mais o berilo verde, Sim. que eles compram como colombiana, que é aquela... Bem clarinha, né? Esmeralda bem clarinha, que não é característica dela, que é um verde alface. Porque vamos pensar numa coisa. Quando uma mulher ela fala assim, eu comprei um vestido e o tecido dele é verde esmeralda. O que te vem à mente? É uma esmeralda com uma cor saturada, lembrando um pouco da bandeira do Brasil. E hoje, a falta de conhecimento levou com que as pessoas tenham facilidade de acesso ao nome esmeralda colombiana, mas não a qualidade. Então, Exatamente. eles trazem um subproduto de uma gema que não caracteriza a esmeralda. Esmeralda alface, nós temos aqui no Brasil a Cantagalo. Agora, respondendo a sua pergunta, a esmeralda colombiana ela é uma esmeralda de muita tradição lá fora. A esmeralda hoje, que é produzida na Zâmbia, na Nigéria, ela tem alcançado uma projeção no mercado por causa da abundância da produção e por causa do valor, que ela não é tão cara quanto a colombiana. Porém, o que acontece? A colombiana tem a tradição, mas a brasileira de qualidade boa, ela é valorizada. Pra você ter ideia, há um ano atrás, houve esmeraldas brasileiras vendidas a $30 mil o quilate, um grau de pureza incrível. Mas é óbvio que a esmeralda colombiana ela tem esse valor histórico que faz dela uma esmeralda mais procurada. Mas nós vendemos esmeralda no Brasil com a qualidade certa e a cor certa, né? Muitas vezes o que eles pedem? Eles pedem alguma coisa, quando uma demanda é para particular, alguma coisa assim, eles pedem às vezes um certificado ou não, mas geralmente os clientes não pedem porque eles já são do ramo, então eles já têm um entendimento disso. Só que a esmeralda da Zâmbia e a esmeralda de Moçambique também produz e de outros lugares, na Nigéria, ela não é bonita igual a brasileira. A cor correta da esmeralda, você sabe disso, é o greenish blue. O greenish blue é um tom esverdeado para o azul. Quando você fala de uma esmeralda... azulzinho, né?
ela é muito azulada. Isso tira um pouco da beleza, tira um pouco daquele cromo que tem a colombiana e que o nosso vanádio perde um pouquinho, mas que quando você tem uma qualidade boa de Santa Terezinha ou de Itabira, por ali que você alcança isso, né? Que é esse Grand Blue. Eu vou te mostrar aqui uma esmeralda Grand Blue para as pessoas verem. Isso é uma esmeralda Grand Blue, uma saturação interessante que é brasileira, né? E só para esclarecer, a cor da esmeralda colombiana é um verde saturado, não é verde clarinho. Não. Verde clarinho é uma esmeralda de baixa qualidade. Entendam isso. A esmeralda, as africanas, o que acontece? O berilo, quando ele pega a coloração azul, né, é por conta do ferro. E as africanas, elas têm muito ferro na sua composição. Muito ferro. Então acaba ficando muito azulada. Eu tenho uma africana aqui que faz parte da minha coleção. Você olha para ela, ela é quase mais azul do que verde, de tanto tom de azul que ela tem. E um detalhe dela é que, geralmente, uma joia de esmeralda se usa à noite. E aí, o que acontece? Ela fica muito escura, ela fica fechada, ela não é aberta igual a brasileira. Então, a brasileira, ela ganha nesse quesito aí. E nós temos esmeraldas fantásticas, que são vendidas lá fora, e pedras que elas são tão belas como as colombianas. Eu vou te mostrar uma esmeralda brasileira aqui, que ela tem, olha isso. Olha, que cristal. Entendeu? O grau de transparência, o sparkle que eles chamam, né? Então ela lembra um pouco do Vanadi, ela é brasileira. Então nós temos coisas fantásticas no Brasil também. Mas hoje, o que mais nós temos de expoente? Hoje a nossa tradição maior nos Estados Unidos, por exemplo, e às vezes Europa, mercados como Rússia, Japão, também na Ásia, é a água marinha. Água marinha? É o que mais nós vendemos, que é o que tem o maior brilho do mundo. Tá? Eu já vou até puxar essa pergunta. Me perguntaram aqui qual é a gema brasileira que mais sai para fora, que tem mais facilidade de ser vendida lá fora. E se existem mercados que preferem determinadas gemas. Nos Estados Unidos, prefere qual gema brasileira? Ou a Ásia, prefere qual tipo de gema brasileira? Então, o que acontece? Hoje a gema mais vendida lá fora é a água marinha, a gema brasileira. A esmeralda também tem sido muito vendida. Mas a água marinha do Brasil, para você ter ideia da importância da água marinha do Brasil, quando você chega num estande de Paulville, que é uma empresa alemã com mais de 400 anos de tradição, eles são de uma cidade que chama Idar-Oberstein. Essa cidade na Alemanha, ela é tradicional no mercado de gemas. Então você vê numa vitrine lá, você vê assim, ó, Aquamarine from Brazil, origem Santa Maria. Então, a água marinha de Santa Maria, no Brasil, ela é hoje a mais procurada no mundo, é a mais valiosa no mundo, e ela é um padrão de cor como a turmalina paraíba brasileira, como a esmeralda do Muso, que é a região que deu nome à cor. Então, muitas vezes eu falo, eu estou com uma esmeralda Muso, que deu igual a turmalina paraíba. Hoje é a água marinha de Santa Maria. Então, todo mundo quer. E ela ficou uma referência tão grande que na Ásia, o Japão é um grande consumidor de gema brasileira, como o topázio imperial, tudo que é extra do Brasil, o asiático consome muito. Topázio imperial era um que eu ia comentar, ele deve ser muito procurado lá fora. Né? O topázio imperial também. Topázio imperial você tem produção Rússia e você tem produção Brasil. Os depósitos do Brasil eles estão esgotados. Muito pouco na periferia, nas regiões de Ouro Preto. Eu conheço a mina que está em produção, que é a mina do Capão, que é de um amigo meu, que a gente já faz pera junto há muitos anos, um amigo meu particular, que é o André. Eu visito essa mina, volta e meia eu vou lá, e é uma das minas que produzem ainda no mundo. E é uma gema que ele é muito procurada também pelo mercado europeu, muito procurada também pelo mercado asiático, né? E você tem a turmalina paraíba, você tem a morganita, que são gemas mais comuns, mas eu diria isso, que a água marinha, a paraíba e a esmeralda são as gemas que ela tem mais relevância hoje no mercado internacional. Falando de turmalina paraíba, lá fora, existe uma diferença, uma discrepância assim, muito grande de valor e de procura da paraíba brasileira para a africana? Existe. Existe porque a produção de São José da Batalha está esgotada. Ela está esgotada. O que eles estão fazendo? Estão revirando o rejeito.
Revirar rejeito é o quê? Explorando áreas que já foram exploradas, na tentativa de encontrar gemas de qualidade acima de 1 ou 2 quilates. Então, o que, que acontece? A turmalina paraíba ela é uma gema muito nova, nascida em 1989. Demorou para ela entrar no universo do high-end da joalheria. Mas hoje você vê a Tiffany montando com turmalina paraíba, você vê Harry Winston montando com turmalina paraíba, você vê Louis Vuitton montando com turmalina paraíba, você vê High Jewelry da Dior e da Chanel montando com turmalina paraíba. O que isso fez? Como a origem ela dá essa valorização que é o status prêmio da gema, e não tem mais, ela se tornou raridade. Então, o que acontece? Quem foi responsável por esse valor, por essa frequência que se colocou em turmalina paraíba? O Japão, que foram os grandes compradores. Depois, os alemães. Então, hoje, quem detém essas gemas, que são produções antigas? Japão, a maioria, e Alemanha. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu tive uma solicitação até de uma blogger muito influente no mercado internacional, que chama Catarina Pérez. A Catarina Pérez, ela é influência e ela me procurou, falou, Dorian, inclusive ela quer vir no Brasil, quer visitar a Lava do Capão, ia vir o ano passado, por causa da Covid não veio, a gente troca informação direta, a gente tem um estreitamento por causa dessa questão da influência e da joalheria como arte. E ela me solicitou uma turmalina paraíba de 5 quilates limpa. Não encontramos. Só tinha gemas. Essa gema estava no Japão. Por causa da Covid, nós não pudemos buscar. E o que tinha era uma gema com leve inclusão. Mas mesmo assim avaliada na casa de $120 mil o quilate. Hoje uma turmalina brasileira, paraíba, de saturação top, chamada de Heitorita, que é o nome de uma cor de azul, por causa do seu Heitor, que foi aquele que deu início a todo o trabalho da mina, ela chega a bater no leilão da Christie's, da Sotheby's, na casa de $200 mil 1 quilate. Então, é muito raro e muito difícil a turmalina paraíba brasileira. Isso faz com que, mesmo que essa gema ela tenha um pouco de inclusão, que não interfere tanto na beleza, ela também alcance cifras significantes no mercado, por causa da importância histórica, desse valor simbólico que ela tem. Então você tem esse fator. E a africana, o que aconteceu? Quando você encontra a africana de qualidade, o valor dela subiu. Pra você ter ideia, na inauguração da nossa loja, nós estivemos expondo um anel montado com uma turmalina paraíba africana. Eu acho que se o Alberto Barros estiver me ouvindo aqui, ele vai lembrar dessa gema aí, de 24,5 quilates, que é um parceirão nosso, nos apoia em tudo. E, na época, o valor do quilate dessa gema era $7 mil. Hoje, essa gema ela alcança $40 mil o quilate. Então, o que acontece? Esse valor ele subiu em dólar e a escassez dessa gema faz com que haja uma supervalorização. E aí você fala assim, e essa precificação? Então, o que eu digo é o seguinte, Felipe, você tem oportunidades, você tem pessoas desatualizadas, que muitas vezes ela tem uma gema na mão, que ela está desatualizada no mercado. Então, ela vende com uma defasagem. Isso é importante, essa atualização. Ela não consegue repor esse estoque dela. Então, essa desatualização faz com que a pessoa fale, mas eu comprei por tanto. Mas nós que temos uma reposição regular, um trading, que ele é toda hora, compra e vende, compra e vende, compra e vende, nós precisamos manter um padrão de reposição de estoque. E mesmo a turmalina paraíba africana, ela está escassa, ela está rara, a qualidade dela. Porque hoje você tem Nigéria e você tem, por exemplo, Moçambique. Em Moçambique você tem 2 minas. Você tem a mina de Maraca e você tem a mina de Mavuco. Mesmo que elas sejam minas que são próximas, uma produz quantidade e de baixíssima qualidade. Pouca saturação. Aquelas que parecem água marinha, né? Parece água marinha e muita inclusão. Então, ela você encontra com maior abundância no mercado, só que o valor dela vai lá embaixo. E você tem Mavuco, que ela produz uma gema muito saturada, inclusive alguns exemplares com uma saturação muito similar à do Brasil, e quando ela chega num padrão, que é um padrão de bom para cima, esse valor dela, ele alcança uma alavancagem que ela é substancial.
Então, esse valor é substancial. E aí, o que acontece hoje no mercado internacional? Como você não tem a oferta da brasileira, a Paraíba está sendo valorizada. A Paraíba africana de qualidade. Então, você não tem mais tanto essa coisa. É Paraíba, Paraíba, Paraíba. Quando é brasileiro, fala, ó, eu tenho uma batalha. Então, ela já passou a ser um diferencial, entendeu, que se tem. Uhum. Mas os exemplares que tem hoje, Podemos, quase tudo produção podemos antiga. até dizer que esse termo Paraíba brasileira é como se fosse a esmeralda colombiana, né? Seria como se fosse Como se a fosse, melhor tradicionalmente. como se fosse a esmeralda do Muso. A Isso. esmeralda do Muso é a esmeralda mais importante por causa do valor histórico. Ela Sim. fica na ilha do Chivó, onde que foi minerada primariamente, lá pelos ancestrais. Então, hoje a esmeralda mais cara do mundo é a esmeralda do Muso. Então, quando fala esmeralda do Muso, ela chega a atingir 50, 60 mil dólares o quilate, mas isso não é para joalheria, isso é para os traders. Então, quando ela chega na joalheria, ela tem uma alavancagem de valor que é muito mais alta. Por exemplo, a Chopard montou um anel com uma esmeralda de muso de quase 3 milhões de dólares, uma esmeralda do muso. Então, ela alcança cifras que são de magnitude ímpar, assim dizendo. Né? Dorion, eu vou já. A gente já está com 40 minutos de live, eu vou já puxar essa pergunta aqui. Muitas pessoas me perguntaram sobre esse mercado internacional. Como que é feita essa. Como que a gente faz para levar gemas e joias para fora do Brasil? Qual é a documentação? Precisa de CNPJ? Precisa levar nota fiscal? Existe alguma taxa para fazer isso? Para levar ou para enviar? Tá, nós temos duas situações diferentes, tá? Você precisa de nota fiscal, você precisa de uma empresa. Quando você vai mandar, por exemplo, um exemplar, e você tem uma empresa que pode emitir nota fiscal, eu quero mandar um exemplar. Você pode usar um FedEx. Você emite uma nota fiscal de venda, você emite um invoice para o comprador no exterior. O FedEx ele tem o que se chama de broker. O broker é o despachante deles lá, que é quem faz o desembaraço na entrada dos Estados Unidos. E você manda isso lá, esse dinheiro ele precisa retornar para o Brasil, através de uma conta no Banco do Brasil ou coisa assim. Quando você vai fazer uma exportação direta, no caso que nós vamos fazer feira, por exemplo, você faz uma exportação consignada. A exportação consignada ela é uma exportação de trânsito, onde você pode levar, você pode vender e você tem um prazo para retornar. Nisso daí, você precisa ter um radar para você ser o exportador. Então, por exemplo, a minha empresa tem um radar, mas eu tenho um despachante. O despachante, ele faz todo esse desembaraço. Porque como que é feito isso? É muito difícil você mandar uma quantidade de gemas, porque é um valor passível de extravio. A não ser que você contrata uma empresa como a Blinks, ou a Malcamite, ou a Ferrari, que elas fazem esse transporte aqui. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos o nosso radar, contratamos o nosso despachante. Se alguém precisar, eu posso dar o nome do despachante. Ele é um cara já tarimbado nisso. Você tira a nota fiscal, ele vai te passar como que é feita a conversão, porque isso não é em quilate, eles têm uma taxa de transferência de mudança. Você faz essa mudança, essa conversão de valores dentro da sua nota fiscal e envia para o despachante. O despachante ele vai te enviar um documento, vai solicitar essa DRE de exportação e ele vai fazer um agendamento para você, para que você vai fazer esse trâmite de exportação junto à Receita Federal. Para nós, como nosso despachante é de Minas, a gente faz em Belo Horizonte ou a gente faz em Governador Valadares, porque fica próximo da empresa lá também. Então, chegou lá, o que eles vão fazer? Eles vão vistoriar sua mercadoria, conferir com a nota, está tudo ok? Eles vão lacrar sua mercadoria e te entrega essa mercadoria lacrada. Isso é para que você faça um embarque pessoal. Quando você vai viajar, você chega na alfândega no Brasil, lá onde é que tem aquele raio-x da entrada, você entra por trás e fala, olha, eu tenho uma exportação consignada para fazer. Você leva a papelada, na verdade, a mercadoria já está lacrada, a gente só vai conferir, te dá uma via daquela e você vai para o seu país de destino. Chegando no país de destino, o despachante aqui já contratou um broker lá. Aí você chega lá nos Estados Unidos, por exemplo, você chega na alfândega americana e fala, olha, eu tenho uma mercadoria para declarar.
Quando você chega lá, o processo é mais simples que no Brasil, porque lá é mais rápido. Eles não têm o Sempre, né? papel, vão olhar, às vezes eles conferem o que, que tem, às vezes não conferem, me dá papelada e você tá legal para você transitar ali com essa mercadoria. Então, se você não tiver o radar, você precisa de uma empresa que tem o radar para fazer a exportação. Mas quando se trata de pequenas coisas, você pode fazer via FedEx, ou via Malcamite, ou via Brinks, ou via Ferrari, que essas empresas você paga uma taxa, elas te dão um seguro do valor da sua mercadoria e leva a sua mercadoria para lá. Entendeu? Isso é Assim que importante. a gente faz na feira, quando não quer levar em mãos, a gente manda na feira e lá a gente recebe e eles trazem de volta também. O retorno é a mesma coisa. Você declara que você está voltando, o que não foi vendido, e essa mercadoria é lacrada novamente lá na aduana, e você só abre na Receita Federal de onde você saiu. Se foi pelo correio, não. Ou pelo FedEx, não. Você pode transitar, entrando e saindo. Mas não é nada assim tão complicado. Quando você tem essa orientação do serviço do despachante, que vai te cobrar aí, dependendo da mercadoria, um salário mínimo para fazer, é tranquilo, ele te dá toda a orientação para isso. Entendi. Ó, essa daqui foi disparada a maior pergunta de todos. Eu acho que as pessoas têm bastante dificuldade em relação a isso e muita curiosidade também, né? Em relação a essa parte de mandar para fora. Porque realmente lá fora as pessoas, você consegue vender em dólar, em euro. As pessoas Sim, apreciam muito as nossas gemas lá fora, né? sim, 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 sim. E Dorion, uma outra pergunta que me fizeram que eu achei Eu bem vou deixar curiosa. só, Felipe, eu só vou deixar o nome da empresa aqui, Aham. Transport. Transport. Só procurar na internet, Transport com Temudo, Se tá? você, Fica em Belo Horizonte. se puder, depois você manda por mensagem que eu posto até no meu Instagram, Mande, lá nos mande stories. sim, Aí mande depois sim, vocês dão uma mande sim. olhadinha lá. Tá, tá joia. E aí uma outra pergunta foi em relação a joias, que eu achei muito curiosa. O mercado, pelo menos eu não conheço muito do mercado de joias, não é um mercado que eu atuo. Em relação ao ouro, por exemplo, lá fora, dizem que nos Estados Unidos a maior parte do ouro consumido é o ouro de 14. Aqui no Brasil já é o 18. Em relação a levar joias, por exemplo, as suas, de ouro 18, existe alguma diferença desse material lá fora? Eles acham bom, acham ruim? O que que acontece? O ouro 14 é uma joia muito comum nos Estados Unidos. Aham. Então eu digo o seguinte, se for fazer uma joia de ouro 14 para vender lá, você vai competir com um tubarão, porque é gigante. Todas as nossas peças são confeccionadas em ouro 18. E o que que acontece? Eles têm um nível de aferimento que é um pouco diferenciado. Por exemplo, quando a gente vai fazer feira na Suíça, porque nós falamos das feiras internacionais, depois se tiver alguma pergunta eu falo sobre isso. Uhum. Zurique. Quando você chega na alfândega da Suíça, de Zurique, você tem um questionário, um relatório muito grande, que é em relação ao teor do ouro. Então, eles exigem que você realmente tenha um ouro que ele seja 18 ou 750, e se você tiver um ródio ou uma composição que não seja uma composição de paládio diferente, que você tiver um ponto percentual, a sua joia vai ficar parada na alfândega. Então, é ouro Olha, 18 mesmo. Estados Unidos é ouro 18. E outra coisa, alta joalheria, nunca ouro 14. Toda joalheria boa é ouro 18 ou platina. Ouro 18 ou platina. Não existe ouro 14. Então, ouro 14 é uma joalheria, não vou dizer popular assim, mas já é uma joalheria diferente. Lá tem até ouro 10. Você tem a Tiffany que produz com prata. Então você tem essas classificações, mas aí você tem já a questão da marca. Mas você nunca vai ver Cartier, você nunca vai ver Harry Winston, você nunca vai ver essas grandes marcas Bulgari produzindo com ouro 14. Eles produzem com ouro entendi. 18. Por quê? Porque é um padrão internacional da joalheria nesse sentido, né? Em relação às feiras internacionais, também, outra pergunta que me fizeram foi: quais as feiras que você já expôs? Qual a melhor feira para vender? Qual a melhor feira para comprar? E qual delas é a maior? Vamos lá. Eu já expus na Javits Center em Nova York. Eu já expus em JCK em Las Vegas, onde nós fomos capa com um brinco de turmalina Paraíba, que nos surpreendeu na época. Eu já expus em Hong Kong. Eu já expus em Tucson, no Arizona.
Deixa eu ver o que mais aqui. Depois eu vou lembrando de mais alguma. Ah, em Dubai, numa feira que teve lá. Olha, E já participei de feiras em Vicenza, já participei em feiras em Basel, já participei em feiras em todos os lugares do mundo que você possa imaginar. Nós temos duas situações. A feira maior do mundo hoje é a feira de Hong Kong, onde acontece simultaneamente umas 3 ou 4 feiras. Dessas 3 ou 4 feiras, você tem simultaneamente uma feira de joias que acontece no Convention Center de Hong Kong, onde são 7 pavimentos, que nos 7 dias de feira você não consegue visitar todos, deve ter mais ou menos uns 4.000 a 5.000 expositores de, nossa, de, de joias. Você tem pavilhões restritos, é uma coisa fantástica, com valores surpreendentes, é uma mega feira. E você tem a feira de gemas, que é especial para gemas, que acontece no Asia World Expo, em Hong Kong, que você vai encontrar também 9 pavilhões. Tudo é macro em Hong Kong. tudo gigante, E né? aqui você vai encontrar gemas do mundo inteiro. Quando você chega numa feira dessa, você tem a dimensão do que é o mercado. E como o mercado brasileiro, ele é significante e pequeno, muito pequeno. Mas ele acaba sendo um expoente pela qualidade que ele leva, entendeu? Pela representatividade que ele tem, pela tradição do Brasil de gemas. Uhum. Porque antes da descoberta dos depósitos da África na década de 90, o Brasil era um dos maiores fomentadores de gema, produtores de gema do mundo, como ainda é, mas tinha muito comércio voltado para cá. Então, nós vamos lá. Hong Kong é a maior do mundo. A Wynn de Las Vegas também é uma feira que ela é uma feira mais restrita, mais seleta, mais para design, mas ela é uma feira menor, mais enxuta, mas ela tem uma importância de design, de valor agregado de brand. A JCK de Vegas é uma feira também importante, muito importante, porque ela é uma feira tanto para a joalheria no mercado americano, que também recebe visita de outros países, quanto para o mercado de gemas. Aí Uhum. você tem a feira mais glamurosa e a mais cara, é a feira de Basel na Basileia, na Suíça. Ela acontece na Basileia, que fica próxima a Zurique. Ali é fantástico, ali você vai encontrar stand de 1.000 metros quadrados, você vai Caramba. encontrar Rolex, Patek Philippe, Omega, Bulgari, o antigo De Grisógono, Cartier, Baccarat. Ali é o Lux de la Lux, ali é o concurso, entendeu? Então é uma coisa muito grande, mas é uma feira que, como é que eu vou te explicar? Ela é uma feira que você não aproveita muito. E você tem Tucson, no Arizona, que até a semana passada aconteceu uma feira por causa dessa pandemia, mas geralmente ela acontece final de janeiro, início de fevereiro, que é uma mega feira. Lá são vários shows espalhados. A cidade de Tucson, no Arizona, ela se torna um show. Todo lugar que você vai, eles chamam de show. É uma feira, é feira de mineral, feira de gema bruta, feira de escultura, e ela é a principal feira para o mercado americano. É uma feira que gira muito dinheiro. E nós Uhum. temos um pavilhão brasileiro lá, que é o DJX. É onde nós expomos, onde os brasileiros estão ali. Não só os brasileiros, mas tem indiano, tem tudo. E ela é simultânea, ela é uma coladinha na outra. Então lá acontece um volume de negócio muito grande, porque o mercado americano é um mercado muito consumidor. Você Uhum. tem também uma feira na Alemanha, que é em Orgenta, que é uma feira ainda, vamos dizer assim, não é que ela é nova, mas ela não é tão expressiva, mas a Alemanha também é um grande consumidor de gema brasileira. A Alemanha também consome muita água marinha, morganita e outras gemas, né? Mas basicamente são essas aí. De tamanho, é a feira de Hong Kong. É pesado, é puxado. Para comprar e para vender, qual você acha melhor? Para comprar gemas, no caso. Comprar gemas e vender gemas. Cara, assim, eu diria, ô Felipe, o seguinte, que para comprar e para vender é muito relativo, porque em Tucson, no Arizona, nós temos um tipo de cliente. Em Hong Uhum. Kong você tem outro tipo de cliente. E Totalmente às vezes diferente, né? totalmente diferente, às vezes um não visita o outro. A questão da feira de Hong Kong é que você pega a Ásia toda, você pega a Europa toda. A feira de Hong Kong, eu diria que é uma feira mais favorável para compra. Porque você tem também a feira de Bangkok, que acontece 2 semanas antes, que é uma feira também legal. Então, a feira de Bangkok é uma feira melhor para compra de gemas. Mas entenda uma coisa, você precisa de conhecimento, muito Sim. conhecimento para comprar nessas feiras. Porque você vê
tanta informação que se você não tiver um conhecimento muito grande, você se confunde. Eu Entendeu? sempre falo aqui Você se no, perde daquilo. eu sempre falo aqui no meu Instagram que é muito importante as pessoas buscarem conhecimento. Não dá para Muito. sair se jogando no mercado de qualquer forma, senão você perde dinheiro. Não tem Perde jeito. dinheiro porque você não tem um parâmetro. Aí você vê, só para você ter uma ideia, você vê uma stand que vende uma mercadoria, por exemplo, US$ 600 o quilate. E aí você vê um outro stand que atende um outro nível de cliente com aquela mesma mercadoria, US$ 800 o quilate. E aí você vai lidar com um indiano que, tipo assim, se a mercadoria vale 500, ele vai te pedir US$ 1.500 o quilate, porque isso é o jeito dele negociar. Aí você fala, Uhum. não, não quero. Ele fala, para você tá bom por quanto? Por quanto? Você nunca vai saber o preço que ela realmente vale se você não tiver consciência. Sim. Volta a dizer, a feira de Teoflotone é uma boa feira para se comprar gelo. Você falou Mas da. eu diria que a feira de Tucson, no Arizona, e a feira de Hong Kong. A feira de Hong Kong é uma feira boa para se comprar. Você Entendeu? falou também da de Bangkok, que ela é boa para comprar. Você chegou a comentar. Só que Bangkok, por exemplo, Rubi Safira, os tratamentos são tudo feitos lá. Então, Tudo feito Glass, lá. Diffusion, Tudo tudo feito feito lá. lá. Então, se eu não O que que souber acontece? isso. O que que acontece? A fonte ela é muito importante, porque a pessoa tem que ter confiança na fonte dela e essa responsabilidade. Você é um passageiro ali. Às vezes você vai comprar de uma empresa que ela está na feira pela primeira vez e nunca mais vai voltar. Se Sim. acontecer alguma coisa, onde você vai reclamar? Entendeu? Então, o que acontece hoje, por exemplo, no mundo do diamante? Eu vou te explicar. O CVD invadiu. Sim. CVD invadiu. Então você vê lá o Ground Diamond. Aí o cara tá vendendo na feira de Hong Kong. Quando ele chega na feira de Hong Kong, lá ele está escrito CVD. Então você sabe que é um diamante de crescimento de laboratório. O cara que compra, se ele não souber o que está escrito lá CVD, ele Ele vai acha que é comprar natural. barato e vai trazer. E aí ele vende para um, e vende para outro, e vende para outro, e vende para outro. Tá cheio de CVD no Brasil. E as Eu, pessoas não sabem que é CVD. Eles não às sabem que é vezes. um diamante de laboratório. Eles acreditam no Exatamente. quê? Acreditam no milagre. E não Às existe vezes. milagre. Exatamente. Às vezes eu falo para as pessoas que muitas dessas confusões que acontecem no mercado, às vezes não é nem má fé da pessoa, é desconhecimento do mercado da Desconhecimento. pessoa. Total Desconhecimento, desconhecimento. exatamente. Desconhecimento. Isso acontece também com esmeralda. Está tendo muita esmeralda problemática no mercado Sim, brasileiro. sim, Infelizmente, tem. Porque isso roda o mundo. Não só dublê, mas esmeralda com injeção de material, sim, similar ao rubi, porque à medida que eles vão aprimorando essas técnicas, eles vão colocando muitas coisas. E é muito. Então, o importante disso é o seguinte, é a fonte. A fonte que ela é confiável, ela tem a responsabilidade com o valor que ela vai te vender. A empresa que ela é inteligente, ela vai cuidar de você. Ela vai sim. te vender com o melhor custo-benefício, porque ela não quer uma venda só. Ela quer perpetuar um relacionamento. Então, a empresa que é inteligente, que é íntegra, ela não quer vender caro, ela quer vender pelo valor justo. Mas se Sim. você procurar milagre, você Ai, corre um risco muito grande. isso é a maior verdade que você está dizendo. Maior verdade, não tem como. Não existe milagre no mercado. Deve ser, é CVD. Aí comprou, passou por 3 atravessadores, o que era CVD já misturou no meio de um monte de coisa, De já não sabe mais o natural. que é, já confundiu, já trocou. Então, é isso. É uma empresa, tem que trabalhar com empresa distinta. Não trabalho com isso, não trabalho com isso. Meu foco é esse. Porque tem mercado para tudo. E nada é caro, desde que seja vendido de uma forma legítima, pelo valor que ele Exatamente. realmente vale. Eu Né? falo, se você quer trabalhar com material tratado, você tem que passar para o seu cliente com aquele material Passa. tratado. Não Não tem tem como você problema. fugir disso. É. Mas você diz, olha, eu trabalho com material tratado. Não tem problema. Mas ele Uhum. tem que ter o valor de material tratado. O cliente tem que Exatamente. saber isso. Né? O cliente acaba se sentindo lesado. Se lá na frente ele descobre que. Eu falo, o maior problema do tratado no Brasil é que muita gente vendia tratado como se fosse natural. Tratado como natural. E Sim, quando a pessoa descobria lá na frente que aquilo era tratado, você acaba criando uma repulsa por esse termo, né? exatamente. Exatamente. E assim, nós, enquanto joalheiros que vêm na nossa mão e conhecedores de gemas, as pessoas nos procuram. Uma coisa que as pessoas não sabem é que
as gemas mais falsificadas do mundo na década de 70 e 80, rubi e safira. As Nossa, pessoas Rubi não Safira. sabem. Então, Então, você tem aí clientes que vêm até nós porque as pessoas têm uma ilusão de que rubi, safira e esmeralda têm valores baixos. São gemas preciosas e caras. Os corundum, eles são muito caros. É uma gema que ela vem logo em seguida do diamante. O valor do quilate do rubi bom é caro. é caro. Então, quando você pega uma safira, você pega uma gema do Sri Lanka, de Mianmar, essas coisas, de Burma, isso é caro. É muito caro. Isso tem valor, isso é coisa que é quase o valor de um diamante, de um solitário. Isso não é barato. Se for barato, você já dá um passo para trás e fala, tá, mas me fala o que que ele tem, como é que ele é, tal. E aí a pessoa vai te explicar o que que se trata e tudo, mas não existe isso assim. Sim, sim. Isso de sintético, rubi sintético, aparece muito, porque as pessoas acham que sintético é uma coisa muito recente, mas síntese de rubi é desde 1800 e pouco, então aparece muita, às vezes Exatamente. eu já peguei não, pego até hoje muita joia de família que quando eu vou analisar o rubi ou a safira é sintético, e a pessoa está guardando aquilo lá há anos e anos quando bate sintético. Infelizmente, a maioria deles são sintéticos. Sim. Dorion, deu o nosso tempo. Tem Tranquilo. muita coisa ainda para tratar. Eu vou te chamar para uma próxima oportunidade para a gente Vamos, discutir sim, a gente vai. mais. Espero ter colaborado aí com as Com respostas. certeza. Estou à inteira disposição aí. Com Tá? certeza. Colaborou muito. Eu agradeço mais uma vez pelo seu convite. Você ter aceitado Tira o meu uma foto aí, convite. depois me manda aí. Tira uma Tranquilo. foto lá e me manda. Eu vou baixar ela e vou te mandar. Tá Tá ok? joia. Baixa lá e me manda aí, Eu vou, tá? eu vou postar, eu vou deixar ela fixa aqui também no Instagram. Tá Aí eu bom. te mando o link. Muito Tá obrigado joia. mais uma vez. Boa noite a Nada, foi um todos. prazer. Tá joia. Um Tchau. abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau.